Boa noite, gente. Hoje a gente está com o nosso convidado, o Luan Rodrigues. Ele é graduado e mestre em História pela Universidade Estadual do Ceará, filiado ao PSOL, e integrante dos educadores Antifa e Antirra e torcedor do Ferroviário. Luan, vou passar a palavra para você para que você possa se apresentar melhor. Tá, vocês estão me ouvindo? Tá ótimo o som. Ah, só me... A internet está logado. Só um minutinho, que tá dando problema aqui. Sempre. Tá me vendo também? Tá saindo minha imagem também? Tá ótimo. Ah, tá certo, porque eu não tô conseguindo ver. Não, galera, vamos lá, né? Então, boa noite, tá certo? Espero que estejam vocês todos bem, tá? Eu agradeço muito aí pelo convite dos colegas para a gente ter esse bate-papo aqui, esse bate-papo, né, sobre um momento tão difícil, né, tanto para os alunos, para os professores, para os funcionários, como você me apresentou aí, sou professor de História, né, sou filiado ao PSOL, acompanho também os educadores antifascista, antirracista, e estamos aí para conversar com vocês, né, participação do pessoal também, para a gente entender esse momento, né, nesse debate aí dessas voltas às aulas aí, né, essa possível volta às aulas. E é isso. Luan, eu tenho aqui algumas perguntas que foram feitas pelos integrantes do Criativo. E aí a gente vai começar esse diálogo, eu vou transmitindo para você o que eles me passaram e a gente vai tendo uma conversa. Tá ok, tranquilo. A primeira pergunta é: o que você acha da polêmica da volta às aulas? Pronto. Essa questão da volta às aulas, eu também sou de acordo, sou totalmente contra, sou de acordo com a temática que está na live que vocês criaram aí, essa temática da questão da volta às aulas Com só com vacina. vacina, só com vacina. Então, eu acho isso aí fundamental, né? Eu sei que ninguém tem previsão de quando vai sair uma vacina, mas eu acho que até lá dava para a gente estar nesse ensino remoto, mas a gente também vai conversar muito sobre esse ensino remoto que não está acontecendo da forma que a gente esperava, da forma que a gente quer, né? Assim, para quem está tendo acesso, né? Porque tem muitas pessoas que nem tendo acesso está tendo, né? Não está tendo acesso. Então, assim, essas voltas aulas, né? Nesse semestre, eu acho que é um erro um erro, um erro muito grande, né? Seja nas escolas particulares, seja nas escolas públicas. Eu acho que é um grande perigo para a gente ter uma segunda onda de contaminação, já que a gente cresceu tanto, evoluiu tanto, embora tivemos muitas mortes, continuamos com algumas mortes, sim, né? E eu acho que é um erro, a gente vai regredir nesse sentido aí do combate ao Covid, do combate a essa pandemia. Então, também como os colegas que estão construindo a live, eu sou totalmente contra essa volta das aulas agora, né? O governo falou que é para voltar em setembro, está vendo se volta em setembro. Eu acho que até o final do ano, já estamos tão bem próximo de terminar o ano letivo, eu acho que até o final do ano aí, a gente ensino remoto aí, porque não tem condição de voltar para o presencial. Certo. Já pegando a tua deixa sobre o ensino remoto, a segunda pergunta ela vai falar sobre qual seria a sua opinião sobre a manutenção do ano letivo. Dá para repetir aí só o finalzinho que travou aqui para mim? Por favor. Certo. Qual seria a sua opinião sobre a manutenção do ano letivo? Pronto. Isso aí já é uma problemática bem grande mesmo. Mas eu acho que, acima de tudo, antes da gente tomar uma posição, eu acho que as principais pessoas que estão na frente da educação, elas têm que ser ouvidas, né? Tem que ter ser debatido, tem que ter Isso. muito debate aí para a gente chegar num possível consenso, né? A gente tem que escutar os alunos, que é o principal, né? O principal sujeito desse processo,
como é que eles estão estudando, como é que está sendo esse ano tão traumático, né? Esse ano tão conturbado nessa questão do ensino remoto, porque, no caso, se for continuar o ano letivo, se for continuar até dezembro, né? A minha posição, como eu já falei, se for decidir continuar, que seja através do ensino remoto. Mas a gente também tem que ver como é que está se dando esse ensino remoto, se todo mundo está tendo acesso, se todo mundo está conseguindo assistir às aulas, se todo mundo está tendo a oportunidade de ter aulas, né, mesmo que seja ensino remoto. Né? Então, eu acho que para a gente debater essa questão de continuar ou não o ensino, o ano letivo, a gente tem que primeiro ouvir. Eu não vejo esse debate, eu não vejo esse interesse, né, do governo colocar esse debate, perguntar para os alunos, perguntar para os professores, perguntar para os funcionários, né? Eu não vejo esse debate, então não tem como, porque eu tenho que saber como é que os alunos estão, né? O ensino remoto, desde já aqui falando que eu vejo o ensino remoto como algo emergencial, né? Acima de tudo, lógico, são as aulas presenciais, a gente só tem 100% de aprendizagem com aula presencial. O ensino remoto, ele entra como um suporte, né? Ele entra como um suporte, como algo a mais para completar aquela aula presencial, né? Mas como a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento único, né? Um momento inédito, que não é comum para ninguém, a gente teve rotinas alteradas, coisa que muita gente nunca imaginou que ia passar em sua vida, está passando. O ensino remoto é a única saída atualmente, é a única solução para essa questão paliativa, até a gente ter condições mais seguras, né, para essa volta do presencial. Né? E como você perguntou, você é a favor o que é que você acha da continuação do ensino letivo? Como eu falei, a gente tem que escutar os alunos, e se for para continuar, que continue o ensino remoto, mas não simplesmente mandar atividade pelo WhatsApp, como muitas escolas municipais estão fazendo, mandar vídeos para o aluno assistir, ou então finge que está tendo ensino remoto, mas tem muitas pessoas que não tem nem acesso, não tem nem um computador, não tem um celular em casa, a internet é por dados móveis, né, Wi-Fi. Então, tem uma série de coisas que precisam ser melhoradas se a gente quiser, se a gente pensar em continuar esse ensino remoto, esse ano letivo através do ensino remoto. Isso. Galera, se vocês quiserem mandar perguntas aí nos comentários, fiquem à vontade, tá? E, assim, eu tenho aqui uma pergunta também, que já envolve muito isso, que é qual método avaliativo que você está usando com seus alunos e quais métodos você indica? Pronto. Essa pergunta é muito interessante. No caso, o método aí do ensino remoto, né? É isso. Pronto. Eu trabalho em duas escolas particulares, né? Eu não trabalho no município, nem no estado, mas eu acho que o processo ele está acontecendo mesmo, né? Algumas escolas e o governo do estado optou pela plataforma do Google, né? E está acontecendo videoaulas, né? Desde março, mais ou menos, março, abril, ali, maio, né? Algumas escolas particulares só conseguiram decidir em maio esse ensino remoto. E o que está acontecendo é através do Google Meet, né? Já foi pelo Zoom também, algumas escolas, né? Algumas, além de ser aulas online, né? Alguns também mandam vídeo, né? Manda atividade através da plataforma. E assim, eu vejo que para a gente garantir esse ensino remoto, a primeira coisa que tem que acontecer são formações dos professores. O professor, né, saber utilizar todos os recursos possíveis que o ensino remoto garante. Uhum. Né? Por exemplo, as escolas em si, elas foram pegas de surpresa, né? As escolas no geral, tanto particular como públicas, as direções foram pegas de surpresa, né? Foi tudo muito em cima da hora e não teve nenhuma preparação, não teve nenhuma formação. Mas a gente já está aí com 6, ou com 4, 5 meses aí, já vamos fechar quase um semestre, já foi março, abril, maio, junho, julho, já vamos para o 6º mês, vamos fechar um semestre de aula online, né? De ensino remoto. E até agora eu não me sinto com uma formação
até agora não tive uma formação específica com várias ferramentas que o ensino remoto ele garante, né? Porque ensino remoto não é só eu estar lá online com os meus alunos, não é só colocar o slide, eu ficar lendo os slides. Não, acho que tem uma série de recursos que a gente pode estar utilizando, né? Então, para responder a pergunta depois dessa contextualização toda, eu tento utilizar vídeo, tento utilizar textos, tento utilizar música, o slide também, às vezes não com slide, tento fazer com que os alunos participem da aula, tento criar alguns fóruns também, tento fazer essas diversas maneiras, mas eu, sou sincero, ainda acho muito pouco, né? Eu sinto que eu preciso de uma formação, mas isso não pode recair somente no colo do professor, né? No caso do governo estadual, no caso dos professores do estado do município, é o estado e o município que tem que garantir essa formação para os professores, para eles estarem aptos a utilizar diversos recursos para ser trabalhado em sala de aula, né? E no caso das escolas particulares, as empresas privadas, né? As escolas particulares que tem que garantir também essas formações aí, para a gente utilizar o maior número de recursos aí possíveis para chegar no limite desse ensino remoto, né? Ele tem um limite de aprendizagem, mas a gente tem que utilizar ao máximo, né? Até esse limite, que não dá para ultrapassar esse limite, ultrapassa nesse limite, é só o presencial, mas a gente tem que tentar usar ao máximo. Eu acho que a gente não está utilizando ainda uma série de recursos que é possível. Olha, eu fixei uma pergunta aqui da Ana Laisa, em que ela pergunta: Luan, você é a favor do aluno repetir o ano? Estudar tudo de novo? Que aí também já tem uma pergunta que complementa aqui a da Vitória, que ela fala sobre cancelar o ano letivo seria a melhor opção? Uhum. Assim, eu vou começar por essa pergunta de vocês, do cancelar o ano letivo, se é uma opção, e depois para responder a colega aí, a Ana Laís aí, né? Se eu sou a favor do aluno repetir o ano e estudar de novo. Também, ó, tudo que a gente está conversando aqui, como eu falei, facilitaria muito se o governo, se os municípios, se as escolas particulares, o sindicato das escolas, o sindicato dos professores, a gente tivesse gerando debate, né, com todos os sujeitos que são importantes no processo de ensino. Né, eu acho que a gente evoluiria bastante nesse debate. Né, os movimentos também pela educação, que tentam a toda forma, tentam a todo custo aí, gerar esse debate, né, mas ainda é muito pouco. Então, acho que esse debate tem que ser gerado. A princípio, o que é que eu vejo? Eu acho que a gente tem que, mesmo sendo contra o ensino remoto como prioritário, né? Eu já falei que o ensino remoto, para mim, chega como suporte, mas, a meu ver, eu defendo a continuação do ano letivo, eu sou a favor do ano letivo ter a sua continuidade, e a nossa luta seria o quê? Para a gente garantir da melhor forma possível, mesmo sendo o ensino remoto. Porque eu acho que você cancelar o ano letivo, termina agora, teriam 6 meses aí vago. Esse aluno ele ia ficar ocioso, né? Esses alunos de todas as idades, eles iriam ficar ociosos. E eu penso assim, até por uma questão de lógica, melhor, o que é pior? O ensino remoto, você ficar sem nada, né? Só que também levantando a problematização. Tem alunos hoje que estão sem nada, porque o ensino remoto, mas não tem acesso à internet. Mas não tem um aparelho, não tem um computador, não tem um celular, né? Eu não consigo, a internet cai constantemente, né? Então, acho que a luta... Oi? O que dificulta a aprendizagem de quem não tem o acesso. Isso mesmo. Então, acho que a nossa luta o nosso debate, a nossa luta é para garantir esse ensino remoto, né, dos seus limites aí, para a gente não precisar encerrar esse ano letivo, né? Eu acho que deve continuar. E isso entra na pergunta da Ana Laís, a questão do pessoal a favor do aluno repetir o ano, estudar tudo de novo. Pelo que eu entendi, tendo a ver, né, tendo relação com essa questão da pandemia, né? A gente está com uma dificuldade tão grande de aprendizagem, você ensino remoto, e aí o aluno que for mal das avaliações que estão acontecendo através do ensino remoto, e aí, será que ele tem que repetir de ano? Será que o rigor tem que ser o mesmo de um ano dito normal, né? Eu acho que o rigor
depende do que a gente fala como rigor, né? E depende também do que a gente fala de avaliação. A gente pode avaliar o aluno de diversas formas. A gente não avalia o aluno apenas com uma prova, no qual aquela prova tradicional, que o aluno vai lá e faz essa prova. Eu acho que se a gente tivesse uma formação bem melhorada do ensino remoto, a gente poderia, da própria EAD, né, que é algo maior, ensino à distância, eu acho que a gente poderia ver outras formas de avaliar esse aluno. Aí a gente poderia estar cobrando dele de uma melhor forma, e não de uma forma injusta, né? E não de uma forma injusta. Eu acho que a gente avaliando, baseado na questão, a gente fazendo uma forma de avaliação que seja mais justa, né? Tendo sentido, né? Estando de acordo com todo esse processo que a gente está vivendo, com todas as problemáticas que os alunos estão vivendo, eu acho que a gente não estaria discutindo a questão de o aluno, ele repete ou não, ele vai repetir de ano ou não. Eu acho que a gente poderia fazer sistemas de avaliações, outros tipos de avaliações, como produção textual, trabalhos, uma série de coisas aí, não a prova tradicional, que a gente nem precisaria debater. Esse aluno aqui a gente vai repetir num ano tão difícil que eu acho que o aluno nem precisaria chegar aquilo ali. O aluno que vai chegar naquela para reprovar o ano, eu acho que é o aluno que tem acesso a tudo, né? Mas ele não liga o computador, ele não assiste a aula, ele não faz as atividades, não participa. Aí esse aluno, dentro dos limites que foi colocado, nem assim ele quis participar. Não é porque ele não teve acesso, mas porque ele não quis. Nesse sentido, se ele não quer e não tem nenhum problema psicológico em relação a isso, porque eu entendo também os alunos que não conseguem assistir a aula em ensino remoto, né, não tem paciência, tem uma série de fatores, está passando por perder parentes próximos, e não consegue assistir aula, aí é outra história. Mas como qualquer ano, nos anos ditos comuns, quando o aluno passa por uma problemática em família, ou seja, por qualquer outro problema, esse aluno é assistido, ele é escutado pela escola para ver até onde são os seus limites, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Então, a meu ver, a questão de reprovação, de continuar no letivo, a minha opinião é essa. Como eu fixei aqui, né, que a saída seria fortalecer o ensino remoto. Eu concordo como aluna e você também já falou que concorda como professor, né? Eu também tenho outra pergunta aqui que eu vou fixar, que você acha que na situação atual tem como retornar às aulas? Acho que é presencial. Na situação atual, eu acho, como eu já tinha falado no começo, né, que a gente abriu com uma indagação semelhante, não tem condição, né? Eu até, nesses últimos dias, eu estava lendo, aí os países que optaram por essa volta às aulas, eles foram prejudicados, né? O índice de contaminação voltou a aumentar, né? A gente teve muitos casos na Europa, como a própria França, a própria Dinamarca, a gente teve fora da Europa, como Israel, a gente teve alguns países asiáticos também, né? Aqueles que, quando o índice de contaminação deu uma baixada, o número de mortes deu uma baixada também, resolveram voltar às aulas, né? E olha lá, que a volta às aulas lá, devido à questão financeira, né? O suporte é bem maior do que aqui nas nossas escolas aqui do país, né? Do Brasil. Né? E mesmo assim lá, eles não conseguiram evitar essa contaminação, mesmo com todos os recursos, né? Todo um protocolo sanitário colocado, a questão de medir a temperatura, a questão dos marcadores, a questão de uma formação, de conscientização, a questão do álcool gel, a questão até mesmo da testagem em massa, né, dos funcionários, professores, alunos, e mesmo assim não foi possível contrair esse índice de contaminação, né, ele aumentou. Né? Então, muitos voltaram atrás, muitos suspenderam novamente as aulas presenciais, voltaram para o ensino remoto. Eu estava pesquisando também a questão aqui da América Latina, nos nossos países vizinhos. A maior parte dos países já optaram que é sem aula até o final do ano, né? Vai pensar em ano letivo só no próximo ano, no máximo aí ensino remoto. Então, eu acho que a gente tem que ver esses exemplos aí mundialmente e tentar ver onde errou para a gente não cometer os mesmos erros. Né? Não é porque deu uma baixada no índice de contaminação, não é porque deu uma baixada no nível de mortes. Isso em alguns estados, né? Porque outros estados continuam alarmantes,
não é por causa disso que a gente tem que decidir voltar, né, ao presencial e arriscar a vida, né, de todos que estão envolvidos na educação, né? Por falar nisso, essa questão, né, o governo falou, probabilidade é voltar em setembro, aí tem todo um protocolo sanitário, né, mas não tem vacina, né, que até agora não inventaram a vacina. Isso é preocupante, não sei se você viu hoje, o governo falou que vai testar funcionários, professores, alunos, vai testar em massa aí todas as escolas particulares, todas as escolas públicas, né? Só que eu fui ler a fundo lá a reportagem e essa testagem seria como, né? Seria semanal, que é o ideal, tem que ser semanal, né? Mas não seria todo mundo, né? Seria tipo uma amostragem, né? Seria um sorteio. Tipo, um professor de cada segmento por semana. Mas um professor poderia trabalhar lá um mês, né? Seja escola pública ou particular, sem nunca ser testado. Pode estar com Covid lá, contaminar todo mundo. E fica a pergunta, se a gente volta e tem um aumento da contaminação, se a gente volta e tem mortes de alunos, tem mortes de professores, tem mortes de funcionários, quem é que vai se responsabilizar por isso? Né? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Tá? Ou simplesmente vão falar, rame e tal, e pronto, vamos voltar. É complicado. É complicado. Hoje eu vi a notícia de um professor de educação física, não recordo agora a região, município, mas aqui do Ceará, se não me engano, que ele chegou a óbito aí por Covid, né? E aí cai por terra todo aquele discurso de que basta você ter um histórico de atleta aí que você não morre de Covid, né? Que a gente sabe, já a prova é grande, não é bem por aí, né? Então, me preocupa muito essa volta às aulas por questão mesmo de sobrevivência, por questão da vida. A cidade é o Icó, né? Ficou, isso. Eu acho até uma certa ignorância, né? Quem se diz ter atlético, história de... né? E tipo assim... E que volte às aulas, né? Sabendo que a volta às aulas é um risco muito grande. E eu vou complementar ela aqui. O que você acha da proposta lançada pelo governo? Que me mandaram também no privado, que seria o então governador do Ceará, Camilo, ele lançou uma proposta dos responsáveis escolherem entre aula presencial ou remota. E, na sua opinião, ele estaria se isentando da sua responsabilidade para com os alunos? Sim, eu acho que é bem por aí. Eu acho que ele está se isentando da responsabilidade, né, de deixar a cargo dos pais escolherem, quando, na verdade, a gente sabe que na escola pública, os pais eles vão optar, a maior parte, pelo menos, vão optar pelos que os alunos vão, né? Porque eles não vão ter, muitos não têm acesso ao ensino remoto. Quem está com um ensino remoto péssimo, de péssima qualidade, que a internet cai, que não tem acesso, que não tem paciência para ver ensino remoto, ou ele vai para a sala de aula, né? Ou então ele vai ficar sem assistir aula. Então, acho que aí, ele, caso aconteça algo de grave, ele vai dizer deu apenas uma opção de presencial. Então, acho que nesse sentido, ele está dando aí da responsabilidade, e isso é muito, muito grave. Como eu tinha falado na pergunta anterior, eu acho que essa proposta aí, né, ele falou, vamos voltar em setembro, né, aí já falou da questão da testagem, né, hoje falou da questão da testagem, falou da questão das condições sanitárias nas escolas, quando na verdade tem escola pública que não tem nem água para os alunos lavarem as mãos, limparem as mãos. Então, acredito que essa volta aí, com todo esse protocolo sanitário, que até a gente tem um pé atrás com esse protocolo sanitário, como é o nome da live, né? A volta só com vacina. Talvez esse protocolo sanitário, respeitando o máximo possível e todas as medidas, não freia a contaminação. A gente sabe também
que vai ter escolas que não vão respeitar isso aí, vai ter escolas tanto particulares como públicas que não vão garantir esse protocolo sanitário, né? Ele vai pegar algumas escolas modelo e vai dizer que existe, vai ser na televisão, vai sair aqui, ali, como propaganda, mas vai ter muitas escolas aí que a contaminação vai estar grande, e não vai continuar, né, como temos escolas nem com água na torneira para os alunos lavarem as suas mãos. Oi? Não estou escutando. Não estou escutando. Não sei se é comigo. Assim, o meu tá, galera. Só o dela que não tá, é?